Fala, fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e hoje voltamos com as nossas tier lists. Fazia tempo que a gente não aparecia aqui para fazer uma tier list para vocês e hoje voltamos com um tema muito interessante. Contratações da era Duílio versus contratações da era Augusto Melo. Não é isso, Deco? É isso, a gente vai colocar aí nas categorias que vocês já conhecem e a gente vai fazer de uma forma que, como vocês podem ver aí na tela, os jogadores que têm uma bordinha em azul são contratações da era Duílio e os jogadores que têm uma bordinha em vermelho são contratações da era Augusto Melo. E aí no final a gente vai avaliar aqui quem contratou melhor pela posição que os jogadores vão ficar nessa tabela. E vale lembrar só que é meio óbvio, mas só para explicar, top 3 a gente não abre exceção, tem que ter 3, no resto não tem limite por categoria, a gente vai dividindo realmente com o que a gente acha. Vamos começar com o primeiro da lista, então. Juliano, a primeira contratação do Duílio como presidente do Corinthians. E demorou, né? Duílio é bem verdade que demorou para contratar. Ele assume, ele quer reduzir a folha salarial, então ele fica um tempo sem contratar e contrata no meio do ano, quando vem aquele caminhão que todo mundo se empolgou. É o Duílio, sei lá o quê. Não temos um presidente, temos um prefeito. Era essa parada que tinha aqui com o Duílio. E a primeira delas foi o Juliano. Cara, para mim, o Juliano no Corinthians, ele foi um jogador que teve os seus momentos, isso acho que todo mundo tem que concordar. Ele teve maus momentos também, por exemplo, o ano de 2023 o Juliano é muito abaixo do que o normal. Se não me engano, ele faz só 2 gols no ano. Então, cara, ele começa a evoluir mais pro final ali, com o Mano Menezes. Antes ele tava uma draga. O começo ali com o Fernando Lázaro não foi ruim também não, jogando de volante. No Paulista dele foi muito bom. Mas o destaque mesmo fica ali 2021 e principalmente 2022, quando o Juliano, mesmo sendo um jogador reserva em boa parte dos jogos, ele foi artilheiro do Corinthians na Copa do Brasil e o grande herói, o grande responsável. E se o Corinthians tivesse sido campeão, ele talvez teria um status aí de ídolo, de um jogador muito importante na nossa história, porque de fato ele foi o grande nome daquela competição. Cara, só um detalhe também, uma coisa que eu acho importante a gente deixar claro aqui, e que eu pelo menos vou fazer, e acho que você também, vamos ter que avaliar também o preço das contratações para colocar aqui na lista. Okay. Porque o Juliano, por exemplo, é um cara que ele veio de graça, então isso vai acabar pesando para ele ter uma colocação mais baixa ou mais alta. E também se ele sai por um preço, se ele se valoriza, se acaba rendendo dinheiro pro Corinthians. O caso do Juliano, ele veio de graça e ele saiu de graça. Então acho que isso tem que ser levado também em consideração, além, é claro, do desempenho que ele teve dentro de campo. Na minha opinião, eu acho que o Juliano é um cara que rendeu. Eu concordo com você que ele teve os seus momentos, mas se for pegar a passagem dele, os 2 anos e meio que ele foi jogador do Corinthians, eu acho que ele teve mais momentos bons do que ruins, e mesmo quando ele era reserva, ele era um reserva que entrava e não prejudicava. Ele podia até não melhorar o jogo, fazer o Corinthians ter um grande jogo a partir do momento que ele entrava, mas ele não era o cara que destruiu o time. O Juliano entrou, que péssima substituição, o time acabou depois que ele entrou. Então eu acho que é um jogador que rendeu. Não chega a ser um baita negócio, porque quase a passagem inteira teve um status praticamente de reserva ou um 12º jogador, mas pra mim é um cara que rendeu. Eu fecho com você, eu fecho no rendeu, até porque o Juliano, se a gente for analisar um contexto inteiro, a gente tem que analisar as questões de valor, de saída e de chegada, que nem você falou, e também um contexto de como que é o jogador fora do campo. E o Juliano sempre foi um cara profissional, nunca rendeu nenhum problema pro Corinthians, nunca foi um cara que gerou encrenca, que fez birra. Se lesionava pouco, inclusive se falava no Corinthians muito de uma panelinha para derrubar técnico. Poucas pessoas eu vi citando o Juliano nessa panelinha. Citava mais o Cássio, mais o Fagner, mais uns cobrões assim, mais um Roger Guedes em determinado momento. O Juliano não, então ele sempre trabalhou ali quietinho na dele, sempre foi um cara que super respeitou o Corinthians. Pra mim ele rendeu também. O baita negócio, se a gente tivesse sido campeão na Copa do Brasil, eu acho que ele entraria ali, mas como acabamos perdendo ali no final e ele também não ganhou nenhum título pelo Corinthians, rendeu. Renato Augusto chegou assim como o Juliano e foi embora assim como o Juliano também. Veio de graça, saiu de graça, mas jogou muito mais que o Juliano. Então é no mínimo um baita negócio na minha opinião. Apesar de todas as lesões, todos os problemas que o Renato teve na segunda passagem, ele foi mais jogador que o Juliano, foi mais importante, foi mais decisivo. Teve até mais números em termos de gols e assistências. Então, cara, eu fico meio receoso de colocar ele no top 3 só pelo lance das lesões. Que o Renato, ele teve 50% de aproveitamento de titular no retorno dele pro Corinthians. Então, se ele estava disponível em 90 jogos, ele jogou 45 só como titular. E realmente fez falta. Em 2022, principalmente na Libertadores, o Renato Augusto fez muita falta. Em 2023, em vários momentos também. Teve várias fases que o Corinthians teve meio que se virar sem ele.
Eu fecharia no baita negócio só por causa disso, do lance das lesões que acabaram prejudicando a passagem dele. Eu fecho no baita negócio também, mas eu ainda não colocaria, por um simples motivo. A gente sabe que da era do Willio e da era Augusto Melo, não tiveram tantas contratações que até o momento vingaram. Então, cara, eu fecharia no baita negócio, eu também concordo exatamente com o que você falou. O Renato é um jogador super decisivo, super talentoso. Tenho certeza que todo mundo que tá vendo esse vídeo, ainda mais se tiver uma molecada vendo, vai concordar que o Renato Augusto é um dos principais jogadores que a gente viu vestir a camisa do Corinthians. Porque ele foi um monstro na primeira, na segunda passagem. Tecnicamente, era um cara que carregava o time nas costas pela imensa qualidade que ele tem. Tinha até estatística, né, dos jogos que ele tava em campo e os jogos que ele não tava, a média de vitórias do Corinthians com ele em campo era muito maior. Absurdo. O Renato é um cara que realmente tinha uma Renato dependência no Corinthians por boa parte do tempo que ele ficou no clube. E assim, decidiu o jogo de Copa do Brasil, decidiu muita coisa. Mas as lesões pegam muito, né? Um jogador que recebia um salário muito alto e que o Corinthians não conseguia contar com ele por todo o tempo. Eu o seguraria só pelo fato que eu não sei, sinceramente, não sei mesmo se vão ter 3 jogadores unanimidade no top 3. Eu não tenho essa certeza. Vamos fazer o seguinte, então, vamos deixar ele no top 3. E se a gente eventualmente quiser tirar, a gente abaixa ele. Mas Fechou. Por não achar que tenha melhores, talvez a gente deixe ele aqui no top 3. Mas eu fico meio receoso. Vamos lá, Roger Guedes, que esse é difícil de falar sobre, mas já adiantando, tem que entrar no top 3, porque a bola que esse cara jogou no Corinthians é bizarra. E assim como o Renato Augusto Juliano, veio de graça. O problema é a saída dele, que a saída dele é pior que um baita negócio, é um foi mal ali para a diretoria do Corinthians, que fechou um contrato absurdo com ele, onde o Corinthians tinha 40% dele, beleza, fez o que tinha que fazer para trazer o cara, mas que deixou nas mãos dele decidir o futuro. Então, no momento que o Roger quisesse falar, quero sair, ele poderia sair, porque o Duílio deu a palavra dele pro Roger Guedes. E foi o que aconteceu. O momento que bateu uma proposta que pra ele era muito boa e pro Corinthians não era tanto, quem saiu mal foi o Corinthians e o Roger Guedes, de fato, foi jogar no Catar. Então, assim, não tem como tirar ele do top 3 pelo que ele fez dentro de campo. Mas se a gente estivesse avaliando só a diretoria do Corinthians, isso não poderia estar no top 3 nem ferrando. Cara, eu coloquei no Juliano ali, o lance do Juliano foi sempre um cara que honrou o Corinthians, um cara super compromissado ali, pá. O Roger Guedes, se a gente fosse seguir pelo mesmo critério, teria que pesar. Mas eu acho que o desempenho dele dentro de campo anula tudo isso, porque é um jogador, vamos lá, chegou de graça, é um cara que chegou já muito identificado, já decidindo o clássico contra o Palmeiras, provocando o Palmeiras, que era o antigo clube dele, e ele, durante toda a passagem dele pelo Corinthians, ele criou uma identificação gigantesca, mano. Querendo ou não, gigantesca. Ele é, querendo ou não, entre aspas, meio que ídolo de uma geração. Ele marca uma geração de torcedores do Corinthians que começaram a acompanhar de 2020, 2019 pra frente. E a gente pode achar estranho. Eu e você, a gente pegou uma geração que tinha Ronaldo, que tinha um time de 2012, o time de 2015, a era do Carille. A gente pegou muitos jogadores no auge deles que obviamente são muito mais ídolos que o Roger Guedes, mas como que você vai explicar para um moleque de 8 anos, que começou a ver o Corinthians há 4 anos atrás, e que tem um cara desse, que acabava com jogo após jogo, e tinha uma identificação muito grande, como que você vai falar para esse moleque que o Roger Guedes não pode ser um ídolo para ele? Não tem como. Ele realmente marcou uma geração, e se a gente for ver em quesito de importância, de decisão, a contratação do Roger Guedes, ela resultou para o Corinthians uma porrada de classificação na Copa do Brasil de 2023, resultou para o Corinthians desempenhos muito melhores do que a gente teria sem ele, porque vale lembrar que ele foi artilheiro do Corinthians em muitas competições que ele disputou. Então, cara, sem o Roger Guedes, o Corinthians de 2023 talvez até teria caído. O Corinthians de 2023 não chegaria em semifinal de competição importante, que nem chegou, não chegaria. Então, o peso Roger Guedes, até de questão de marketing, de importância, para mim é muito grande. Futebol jogado, o cara conseguiu ser artilheiro da Neoquímica Arena. O Romero passou de novo, mas ele conseguiu ser artilheiro da Neoquímica Arena, assim, com uma quantidade baixíssima de jogos. É surreal que ele jogou no Corinthians. É difícil você parar pra pensar que, mano, isso de fato é doideira. O Roger Guedes ficou 2 anos no Corinthians. Ele chega no meio de 21, sai no meio de 23. E ele entra no top 10 artilheiros do século. Ele é artilheiro por um tempo da Neoquímica Arena. Ele decidiu um ano inteiro, só ele carregando um time nas costas. Então, bola jogada, não tem o que falar do cara, que realmente a situação que a diretoria geriu, o passe dele foi muito ruim.
Mas eu acho que é inegável que por bola jogada esse cara é top 3 e talvez poderia até beliscar um top 1. Se a gente só pra finalizar o ano de 2023 do Roger, é que ele sai muito mal e também o Corinthians não ganha nada, né? Mas se o Corinthians tivesse ganho, porque o Roger, ele faz 21 gols, né? 21 gols no ano de 2023 até ele sair. E termina como artilheiro do clube. Ele saiu dia 1º de agosto e foi artilheiro do time. E artilheiro do Paulista. Também. E quando ele saiu, ele é o artilheiro do clube no Brasileirão. Ele foi artilheiro do clube na Libertadores. Na Copa do Brasil, se eu não me engano, ele também foi artilheiro do Corinthians, se eu não tô enganado. Se não foi, estava empatado com mais alguém ali. Eu sei que no Brasileiro ele foi o vice. Ele terminou com 7, acho, e o Yuri e o Romero terminaram com 8, os dois. Cara, e assim, olha esse combo, velho. O Pedro, por exemplo, que é o artilheiro dos jogadores da Série A, no momento que a gente tá gravando esse vídeo, o Pedro se lesionou, mas ele ainda é o jogador com mais gols no ano. Se eu não me engano, ele tem lá pro 22, 23. O Roger, em agosto, quando ele saiu, tinha 21 e ele nem era centroavante. Só pra vocês entenderem o nível que foi o Roger Guedes no Corinthians em 2023. Não só em 2023, que ele foi bem nos outros anos, mas absurdo. Vamos pro próximo, Carlos Miguel. Mais um complicado, porque foi o que a gente falou. Chegou de graça, saiu por 20 e poucos milhões de reais. Só que, porra, foi mais uma gestão absurda do passe dele. O famoso contrato do Carlos Miguel da multa rescisória dele. E assim, mano... é difícil avaliar. É muito difícil. Porque se vocês forem analisar as categorias, tá todo mundo analisando. Vamos lá. Categoria por categoria. Jogou dinheiro fora? Não gastou dinheiro. Foi mal? Não dá pra falar. Não dá pra falar que o Carlos Miguel foi mal do Corinthians. Ele foi muito bem no tempo que ele tava. Muito bem. E nem fede nem cheira. Ele fede e ele cheira. Exatamente. Os dois. Exatamente. Ele teve seus momentos, ele rendeu e, porra, foi um baita negócio, velho. Baita negócio. Infelizmente, a gente vai ter que colocar o Carlos Miguel no baita negócio, porque ele chegou de graça, ele tava sucateado. Ele tinha passagem por Boa Esporte, Santa Cruz e pelo próprio Internacional, que foi o time que revelou ele e que deixou ele livre no mercado. E o Corinthians teve a visão de trazer esse cara e ele se transformou num monstro. É que ele teve essa saída muito conturbada, que obviamente hoje em dia a gente detesta o Carlos Miguel por causa disso, mas que querendo ou não, rendeu 20 milhões de reais pro Corinthians, pra um cara que tava sucateado, um cara que clube nenhum queria. Não gastamos nada também. Não tem como não colocar um baita negócio. Cara, eu acho que dá pra colocar no baita negócio, até porque jogador Carlos Miguel foi ótimo no Corinthians. Durou pouco, mas foi ótimo. A pessoa Carlos Miguel que é contestada. Então eu fecho no baita negócio também, porque futebolisticamente e até financeiramente o cara rendeu pro Corinthians. Vamos lá, William Premier League, que sempre gera discordância entre nós dois. Muito, pra mim Mas hoje não vai gerar, hoje ele vai lá pra baixo. E pelo seguinte motivo, eu já falei aqui 1 milhão de vezes, eu acho que dentro de campo o William era bom jogador, ele não foi decisivo, não fazia gol, as assistências, o número de assistências que ele teve era um número normal para um jogador do nível dele, mas de fato era um cara que não decidia jogos, apesar de que ele jogava bem muitos jogos. Mas cara, eu iria de foi mal, porque nem acho que o Corinthians jogou dinheiro fora, porque o que pagou ele jogou e, entre aspas, rendeu. Só que não gastou nada pra trazer ele, obviamente pagava caro, mas não gastou nada pra trazer ele, e teve uma rescisão amigável, não teve que pagar nada também pra ele ir embora na época que teve toda aquela confusão. Então eu iria de foi mal. Se tivesse uma categoria horroroso, eu colocaria esse cara lá, mascarado. Categoria William Premier League. Bandido, eu colocaria esse cara lá. Eu discordo de você na questão da avaliação do desempenho. Eu não acho que o William no Corinthians foi um cara que você olha e fala, nossa, foi um dos piores desempenhos que eu já vi de um jogador. Não. O William no Corinthians ele teve seus momentos, também caberia ali, teve seus momentos, teve jogos que ele foi muito bem e ele conseguia ainda fazer alguma coisa ou outra em quase todos os jogos. Mas a gente tá falando do William. Mas pela expectativa... Pô, cara, o cara chegou no Corinthians pra ser o que o Hulk é do Atlético, ele era pra ser do Corinthians. O que o Gabigol era na época do Flamengo, ele era pra ser do Corinthians. O que todos esses caras grandes do Brasil são para outros clubes, era pra esse cara ser no Corinthians. A gente falou de Juliano, seleção brasileira, Renato Augusto, seleção brasileira, Roger Guedes, jogadoraço. O William era a cereja do bolo. O William que era pra ser o principal jogador desse Corinthians. Tanto que o Roger Guedes já falou, ele ia ser o camisa 10, só que quando chegou o William, ele baixou a cabeça e falou, não, a 10 é do William. Pra vocês verem o tamanho do William. O Roger Guedes, o egocêntrico Roger Guedes, cedeu a camisa 10 pro William chegar e tomar conta do time. E ele não fez. É um jogador que disputou 2 Copas do Mundo,
que, querendo ou não, tem muitos bons jogos com a camisa da seleção brasileira. É ídolo do Chelsea. Ídolo do Chelsea, tem passagens boas na Europa também pro Shakhtar, jogou no Arsenal. Pô, um cara desse chega no Corinthians e ele tinha identificação, foi revelado ali. Eu esperava que ele ia chegar e ia destruir. Você terminar a passagem desse maluco, ele tendo feito só um gol de pênalti, um número ali razoável para bom de assistência, mas também nada que empolga, e ficando fora de uma porrada de jogo por lesão, vamos acreditar que é por lesão, não por migué, pô, isso pra mim é... E pipocando, indo embora de uma forma horrível, pra mim isso aí é, pô, desastroso. Mas o fecho não foi mal, porque de fato, financeiramente, o Corinthians gastou só salário, né, que foi alto, mas... E tem jogadores nessa lista que foram pior que ele e que talvez no combo tenha sido até mais caro do que a passagem do William pelo Corinthians. Pois é. João Pedro jogou dinheiro fora, né? É que não gastou nada também. Não gastou nada. Ele veio de empréstimo, mas tipo, nem precisava. Ele nem jogou direito. Foi mal, jogou dinheiro fora. Ele jogou dinheiro fora também, não precisava nem ter pago o salário pra esse cara. Cara, eu fecharia não foi mal só pra gente seguir a linha do Guilherme. Tá. Porque empréstimo é pouco tempo, ele foi muito mal no Corinthians. Ele perde posição depois pro Duqueiroz, que é volante, jogar de lateral. Não, ele... Nossa, esse cara é um bagre absoluto. Ele tá bem no Grêmio até, mas no Corinthians foi um bagre. Eu só não fecho em jogar dinheiro fora, porque, ó, a gente não tá... Só pra explicar pra vocês, rapaziada, a gente não tá traçando aqui o jogar dinheiro fora como os piores jogadores vão pro jogar dinheiro fora. Jogar dinheiro fora é aquela contratação que não fez sentido. Vou adiantar, Pedro Raul, que além de ser um cara muito ruim, mano, gastou uma bala, investiu muito, desperdiçou muito dinheiro. É nesse sentido, então o fecharia não foi mal. Paulinho, aí eu acho que jogou dinheiro fora. Infelizmente. A gente é muito fã do Paulinho, é ídolo nosso, monstro. Tá no meu top 3 ídolos da história do Corinthians, é um dos seus 3 também, que a gente viu, né? Importante lembrar. Mas, pô, mano, o Paulinho chegou ganhando um puta salário, tinha todo o acordo lá com a Taunsa, que daí caiu pelo caminho, o Corinthians nunca viu esse dinheiro, teve que arcar com os custos do Paulinho. Se não me engano, acho que foi 2 anos e meio que ele ficou no Corinthians, ele passou, a maioria desse tempo machucado. Em campo não foi nada demais também, ele chegou jogando bem em 22, mas o resto, o Paulinho foi um jogador comum. Quando ele teve uma sequência em 23, foi lá e machucou de novo, 24 dele foi ruim. Cara, infelizmente, o Corinthians gastou dinheiro fora com a segunda passagem do Paulinho. É aquele modelo, né? Se a gente for analisar no bruto, é a mesma coisa do William, de questão de que ele chega sem custo federativo. O salário, por isso que eu fico em dúvida. A gente não vai colocar o William, vai colocar o Paulinho? Eu acho que sim. É a minha opinião, pelo menos. Porque eu acho que em campo, o William correspondeu mais que o Paulinho. Por incrível que pareça, é que o Paulinho machucou mais. O Corinthians teve que pagar muito mais pra ele do que pagou pro William nesse combo todo. E, mano, querendo ou não, o William, apesar de ter ido mal, jogou melhor que o Paulinho quando teve em campo. Apesar de que o Paulinho teve até que uma boa sequência em um momento ou outro, eu acho que o combo William não foi pior que o combo Paulinho no Corinthians nessa segunda passagem deles. Eu não sei, eu fico muito receoso. Eu colocaria os dois no Jogou Dinheiro Fora. Mas se quiser colocar o Paulinho no Jogou Dinheiro Fora, eu topo só pelo lance da Taunsa também. Gerou uma polêmica desnecessária pro Corinthians. E de fato, o Paulinho... é até triste ver o Paulinho lá embaixo nessa lista, porque o Paulinho é um dos meus maiores ídolos. Nossos maiores ídolos. É um cara que eu amo de paixão muito. É um ídolo, é um cracaço também. Jogou muita bola no Corinthians. Mas essa segunda passagem, ele teve mais tempo lesionado do que tempo em campo. Isso é muito triste. Chegou a fazer uns golzinhos no Paulista ali, mas nenhum gol também que decidiu, nenhuma partida efetiva. De gol sem ser no Paulista, eu lembro do gol contra o Botafogo no Brasileirão, não sei se teve outro. Então, cara, eu fecho no Paulinho aí. Vamos jogar a dupla de uma vez? Bruno Melo e Robson Bambu, os dois não foi mal. Porque os dois também, mesma coisa que o João Pedro, chegaram por empréstimo, foram horrorosos com a camisa do Corinthians. Então, concordo. Nem precisa discorrer muito sobre duas contratações que não fizeram sentido. Duas contratações ridículas do Augusto Melo. O Robson... Do Duílio. O Robson Bambu, na época, fazia um pouquinho de sentido, porque ele sai do Brasil, do Atlético Paranaense, jogando bem, estava jogando um futebol europeu, um futebol mais competitivo, estava no início da França. Mas o Bruno Melo já estava escanteado no Fortaleza, já era um lateral reserva há muito tempo sem ser utilizado, e já era um cara velho. Então... Que duas contratações sem nexo nenhuma. E vamos pro goleiro Ivan. Cara, pra mim jogou dinheiro fora. Jogou dinheiro fora. O Ivan, ele chega no Corinthians custando 10 milhões de reais. Aí ele é envolvido na negociação para trazer o Yuri Alberto por empréstimo. O Corinthians deixa 10% dele na Rússia pro Zenit para ficar com o Yuri em definitivo.
E depois disso, ainda por cima, depois negocia ele com o Internacional por R$1,5 milhão e 20% do Carlos Miguel. Até consegue recuperar um pouco, fazer até que um bom negócio com ele, mas no geral, o Corinthians jogou dinheiro fora com o Ivan, não precisava ter trazido ele. O Corinthians gastou muita expectativa em um jogador que era muito bom na Ponte Preta, que chegou para ser o sucessor do Cássio. Vale lembrar que o goleiro que chega com maior status no Corinthians desses últimos que vieram foi o Ivan. O Ivan chegou com status muito maior que o Carlos Miguel. Pra roubar a posição do Cássio. E chegou com status maior que o Hugo. Pelo menos pra mim na época. Muito o mais. Hugo chegou com desconfiança. Hoje em dia é um monstro, mas chegou com desconfiança. O Ivan na época era aquele cara que você chega e fala assim, pô, que bom, agora o Cássio vai ter uma bela sombra. Agora o Cássio vai pegar um tempinho de banco e o Ivan vai assumir. E ele no Corinthians jogou muito pouco, não teve nenhuma atuação de destaque, gastou um dinheirão pra depois ter que se livrar dele. Júnior Moraes. Nossa. Eu acho que jogou dinheiro fora pelo seguinte motivo. Bagre, absoluto, não jogou nada no Corinthians. Recebia mais que João Pedro, que Bruno Melo, que o próprio Robson Bambu. Recebia mais que o Ivan, com certeza. Ele chegou com o status da Rússia. Jogador de seleção russa, um dos grandes ídolos do Shakhtar. Da Ucrânia, isso. A gente achando que ele ia chegar aqui e jogar muita bola, ou pelo menos ser uma boa opção para ataque, disputar a posição com o Jô na época. Veio e não jogou absolutamente nada. E só levou dinheiro embora do Corinthians. Eu acho que jogou dinheiro fora no Júnior Moraes. Você tem informação se o Júnior Moraes processou o Corinthians? Eu tava nessa dúvida aqui. Puta, agora eu não me lembro, mano. Porque eu acho que teve uma história envolvendo isso, não sei se era empresário dele ou ele, que aí entra mais na parte do jogou dinheiro fora. Eu fecho também, porque o Júnior Moraes não dá nem pra contestar. Porque é um cara que recebia um alto salário, que teve expectativa e ele nem jogou, cara. Nem jogou, teve pouquíssimos jogos pelo Corinthians, só um gol. Estávamos lá, no único gol do Júnior Moraes, jogou dinheiro fora pra mim. Vamos lá, Maicon. Depois de 7 avaliações tenebrosas que a gente teve, a gente vai poder falar de alguém que vai um pouquinho melhor. E eu vou falar que eu votaria no Maicon como um cara que teve seus momentos. O Maicon, ele chega em 22, chega bem, faz os famosos 2 gols dele contra o Boca na Libertadores, e ele vai indo bem, até que ele se machuca nas quartas de final da Libertadores. Ele quebra o pé no jogo contra o Flamengo, e depois disso começa uma sequência do Maicon que ele não consegue voltar. Ele vai se machucando, e não consegue voltar de vez. Ele volta na reta final da Copa do Brasil, joga, faz gol de pênalti contra o Flamengo, e 2023 o Maicon mais uma vez, ele começa mal, se machuca, e depois que ele volta no meio do ano, em julho. Você lembra desse jogo que eu sei? O jogo contra o Atlético Mineiro no Mineirão, que o Corinthians ganha de 1-0 com o gol do Roger Guedes. O Michael volta jogando muita bola. E a partir dali ele toma conta da posição. Ele começa a ser um cara importante e titular do Corinthians. Em 2024, até ele se machucar de novo, ele vinha muito bem. Tá bem mesmo. Muito bem. Mas é um cara que também teve seus momentos. Teve momentos que ele, dentro de campo, a gente falava que o Maicon era completamente reserva, não estava jogando nada. Teve momentos que a gente falou, pô, o Maicon é titular absoluto desse time. Então, eu não acho que rendeu, principalmente porque ele se machucou muito, então nem teve tanta oportunidade assim. Mas é um cara que na passagem dele teve seus momentos. E não foi caro. O Corinthians, no geral, acho que pagou menos de 10 milhões de reais para ter ele por 3 anos no elenco. Então, mas eu ia tocar nesse ponto. Eu concordo com teve seus momentos, eu acho que acima é muito e também não dá pra falar que ele foi mal, mas querendo ou não, rasgou dinheiro um pouco. Cara, mas, tô fazendo a conta aqui, se eu não me engano, o primeiro empréstimo dele é de graça, porque é com a cláusula de guerra. Uhum. O segundo é 500 mil euros e o terceiro é 500 mil euros. Se não me engano, no geral, deu 5 milhões de reais. 10 milhões de reais eu exagerei. Cara, não acho que rasgou dinheiro. Não é um dinheiro muito alto, mas se a gente for parar pra pensar, o Corinthians está insistindo em renovando, e sempre acontece alguma coisa no ano que o Maicon acaba decepcionando. Ou é o Maicon romper o ligamento, ou é o Maicon cair de produção, ou é o Maicon jogar um jogo bem quando ele chega com uma maior expectativa e sumiu o resto do ano. Eu concordo com você, mas eu só queria levantar esse parênteses, que apesar de não ser muito dinheiro, eu acho que rasgou um pouquinho na questão da insistência. Tipo, pô, não precisava persistir para esse ano, talvez. Não sei se precisava renovar. Quando encerrou o ano, a gente, eu e você, a gente colocou ele como titular absoluto do time. E ele começou o ano jogando bem. É que realmente ele teve a infelicidade de ter uma lesão muito grave. Na época, eu não era contra renovar o empréstimo dele, porque ele estava indo bem. Mas também se fala assim, mas não vamos renovar. Tinha uma incerteza se ele vai manter o nível. Se não vai renovar e a gente vai contratar um outro volante pica, pô, mano, eu aceitaria também, tá ligado? O Michael nunca me passou total confiança nessa volta dele pelo Corinthians, mas eu fecho em teve seus momentos pra gente inaugurar a categoria também, né? Que a gente até agora não inaugurou a categoria, teve seus momentos.
E eu inauguraria a Nem Fede Nem Cheira, com o Rafael Ramos, que, assim... Ele foi mal, vamos falar, ele foi mal. É um jogador que foi relativamente mal, mas também teve um joguinho ou outro ali que foi até que bem. Não precisava jogar muito, porque o Fagner estava praticamente sempre em campo. E assim, é um cara que chegou barataço, saiu por fim de contrato, veio como indicação do VP. Então, cara, pra mim o Rafael Ramos é um cara que nem fede nem cheira. Ele corria também, é um cara que assim, ele era ruim, mas eu não consigo me lembrar de um jogo que, perdemos por conta do Rafael Ramos. Era assim, o cara foi ruim, atrapalhou, às vezes foi até mal num lance ali, mas beleza, vamos inaugurar também, finalizamos, né, as categorias, inauguramos, pelo menos todas elas. E Yuri Alberto. A maior incógnita da história do Corinthians. A maior incógnita dessa lista. E detalhe, a gente tá gravando isso, ele acabou de fazer o gol contra o Fortaleza. Ele é o artilheiro do Corinthians 2024, 17 gols no ano, em setembro, e a gente não sabe o que fazer com esse cara. Então vamos lá, vamos contextualizar tudo pra gente conseguir entender, desculpa, vamos lá, exatamente o que você falou. Ele chega no Corinthians emprestado, com Mantuan e Ivan indo pra lá. Ok. Aí, pra ele ficar em definitivo, o Corinthians cede mais uma caralhada de direitos do Mantuan, 10% do Ivan, Robert Renan, Duqueiroz e prioridade na compra do Pedro, que eles acabam exercendo depois. E aí, ele chega jogando muito em 2022, muita bola. Mas calma aí. Ele chega, teve 7 jogos mal, só estreia. Ele não tava mal, ele não tava mal, ele tava sem fazer gols. Não, mas ele não tava jogando bem, cara. Na minha opinião, ele foi bem contra ele foi um jogo ou outro pontualmente. Contra o Palmeiras ele foi bem também. Ele melhorou o ataque do Corinthians. Mas aí depois ele desencanta. Sim, depois do hat-trick dele na Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense, o homem... E ele acaba o ano de 2022 jogando muita bola, sendo muito importante em Copa do Brasil. Vice-artilheiro do time, fazendo gol em Brasileirão, gol em Clássico, gol contra o seu ex-clube, o Inter. O Yuri Alberto acaba o ano tão em alta, mas tão em alta, que chega a começo de 2023 ele é convocado para a Seleção Brasileira. Com o comando do Ramon Menezes, ele é convocado. Ele começa o Paulista bem, porque ele começa o primeiro jogo dele contra o Água Santa, ele marca e dá 2 assistências, ele vai super bem ali, mas ele já começa a demonstrar um pouquinho de oscilação. Mas o Paulista dele ainda não era o maior dos problemas. Ainda passa, ele faz 4 gols e 4 assistências, se não me engano. Ainda dá pra relevar ali, faz gol em Clássico contra o Santos. Só que o resto do ano do Yuri Alberto, ou boa parte do ano do Yuri Alberto... Tirando uns lapsos, né? Tirando lapsos, é tenebroso, cara. É muito ruim. E mesmo sendo muito ruim, por isso que não dá pra definir o Yuri Alberto direito. Porque você fala, o cara teve um ano ruim. Você vai colocar ele lá embaixo. Mas ele teve um ano ruim em que ele acabou como vice-artilheiro do Corinthians da temporada. Como, eu não tenho essa informação de cabeça, mas como um dos líderes de assistência do Corinthians. Ano passado? Ele teve vice-líder de assistência. Ele deu muita assistência ano passado. Você pega esse ano, muita gente critica, e com razão, porque ele perde muita chance, ele se embanana com a bola, ele tem muita limitação com a bola no pé, mesmo assim, ele é o artilheiro do Corinthians no ano, cara. Ele é o artilheiro do Corinthians no ano, é o vice-artilheiro da Copa Sul-Americana, o artilheiro do Corinthians Sul-Americana, artilheiro do Corinthians em todos os campeonatos que a gente participou esse ano. Então, assim, é complicado você julgar o Yuri Alberto, sendo que ele tem todos esses pontos a favor. E ele ainda é um cara super dedicado, que corre, ele tem sim a sua identificação, ele não se esconde, mas se a gente for pegar o outro lado, teve muitos momentos de oscilação, muitos jogos que ele perde gol, que se ele não tivesse perdido, o Corinthians estaria em situações melhores em vários campeonatos que disputou, e tem um combo também de que ele chega ao Corinthians com uma porrada de condução, com muito jogador indo embora, e ele recebe uma bagatela de mais de R$1 milhão por mês, para ser um cara que não é certeza. E aí? Você falou tudo isso então, pra jogar pra mim? Tudo isso pra gente conseguir entender, porque eu vou ser polêmico. Eu não consigo entender o que é o Yuri Alberto. Eu vou ser polêmico. Pra mim o Yuri rendeu. Cara, assim, de verdade, eu acho que teve seus momentos, é muito pouco pra um cara que, assim como o Roger Guedes, tem 43 gols pelo Corinthians. O Roger Guedes tem 2 anos de Corinthians, o Yuri acabou de bater 2 anos pelo Corinthians também. Tem 2 anos e um pouquinho. Porra, ele tem mais assistência. Ele tem mais assistência que o Roger. Ele tem a mesma quantidade de gols, tem 43 gols. Tá no top 10 artilheiros do Corinthians no século. Tipo, mano, eu acho que os números falam muito por ele. E apesar disso, o desempenho dele em campo, apesar de muitas vezes ser ruim e tirar a gente do sério, ele teve um 2022 maravilhoso.
ele teve em 2024 com alguns momentos bons. Assim, se a temporada do Yuri Alberto acabar hoje, a temporada dele é mais boa do que ruim. Se pegar o recorte inteiro da temporada, lembrando o que ele fez no primeiro semestre, não só pegar os últimos 2 meses. E assim, 2023 dele realmente é fraco, é muito fraco. De março pra frente é muito ruim. Só que a passagem geral dele, ele rendeu, mano. Eu não consigo falar que o Roger Guedes rendeu menos que no Corinthians que o Juliano. Não consigo. Cara, e ainda tem um lance também do ano passado, tem todos esses fatores, mas o Yuri pega alguns jogos importantes. Eu tenho essa opinião sobre o Roberto, que o grande problema dele é que em momentos grandes ele não aparece. Mas, mesmo assim, o ano passado, ele pode ter ido muito mal contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, mas ele faz gol contra o América nas quartas e mete um de pênalti ali na disputa para classificar o Corinthians. Sul-Americana faz gol na semifinal contra o Fortaleza também. Então, assim, faz gol contra o New Old Boys nas oitavas. Faz ele também teve momentos. Faz gol no Clássico contra o Santos no Campeonato Brasileiro. Sempre fazia gol no Santos, já fez gol no Palmeiras, já fez gol no São Paulo. No geral, ele irrita bastante. Ele é um craque? Não é. Mas, pô, mano, se a gente for pegar ali na lista, todo mundo teve seus momentos pra baixo, não tem um ali que na respectiva passagem, vai lembrar, na respectiva passagem deles, jogaram mais que o Roberto. Nenhum. Então ele rendeu, né? Rendeu. Balbuena. Da segunda passagem, né, gente? É. A primeira passagem do Balbuena é maravilhosa, é um dos melhores zagueiros que eu vi com a camisa do Corinthians, mas a segunda passagem dele é triste, né? Ele começa bem, o 22 dele eu nem acho que ele foi mal, O acho que foi 22 dele bem. é bom, pô. Ele terminou o ano como titular com o Gil e merecendo ser titular, jogando bem. Merecendo. Inclusive, fez dupla de zaga na final da Copa do Brasil, que o Corinthians foi superior ao Flamengo, em boa parte ali da soma dos 2 jogos, mas o 23 dele é ruim, né? Uma negação. Acaba no meio do ano, e ele sofre muito. Ele é responsável por vários jogos que a gente perde. Ele acaba até afastado antes de acabar contra dele. Se não me engano, o Luxemburgo afasta ele em abril ou alguma coisa assim, porque realmente o Corinthians não queria mais contar com o Balbuena pela bola que ele vinha jogando. Mas eu vou ter uma linha de raciocínio aqui, vamos ver se você concorda comigo. O Corinthians trouxe o Balbuena sem pagar nada. Empréstimo, sem pagar nada. O Balbuena é um cara identificado, é um cara que tem uma história e que nenhum corintiano, quando lembra do Balbuena, sente raiva ou lamenta muito. O foi mal tem 4 jogadores, os 4 tiveram passagens piores do que a do Balbuena na última passagem dele. Eu fecharia nem fede nem cheira. Eu fecharia no teve seus momentos, cara, porque eu acho que o 2022 dele de fato é bom. É que o 23 dele é ruim mesmo. Só que também não é um cara que, tipo, teve tempo pra prejudicar. Pra prejudicar mesmo, tá ligado? Tipo, ele prejudicou um pouco no Paulista, só que no Paulista, tipo, foda-se. E aí você vai olhar também pro resto, é isso que você falou, ele perdeu espaço. Porra, na zaga tinha o Murilo, mano. O Murilo é um zagueiraço, ele chegou e tomou conta da posição. Você vai olhar pra... Tudo bem, no final do ano veio só depois o Veríssimo também, mas jogou mais que ele. Mas você vê que teve zagueiros que foram realmente roubando o espaço dele. O Bruno Mendes estava bem na época também, que tinha voltado de empréstimo, roubou a posição do Balbuena. Então, cara, eu acho que o Balbuena teve seus momentos na segunda passagem. Principalmente por 2022. 2022 carrega a passagem do Balbuena. É que eu acho... Pode ser, eu fecho. Mas é que eu acho que o 22 do Balbuena, ele não é um ano, por exemplo, que nem, se a gente for comparar, que nem um Yuri Alberto. O Yuri Alberto teve um 2022 muito bom e um 23 muito ruim. O Balbuena, pra mim, teve um 22 bom. Ali, passou na escola. O Balbuena passou na escola. Teve ali um outro jogo muito bom, outro jogo meio apagado, mas passou na escola. O 2023 dele é ruim, mas não é tenebroso também. Então, é que eu acho que o Michael teve melhores momentos, mas pode ser, vai. Eu não me nego ao nem fede nem cheira, mas eu acho que ele cabe mais no... Tá bom, vamos fechar teve seus momentos. Até porque, diferente do Rafael Ramos, o Balbuena, de fato, teve uma época que ele teve status de titular. Esse é o nosso titular, é o Balbuena. Ele chega, o primeiro jogo do Balbuena contra o Atlético Mineiro, fora de casa, é um espetáculo de jogo. Ele acaba com o jogo. Ele e o Bruno Mendes acabam com o jogo. Puta, fudeu. Fausto Vera. Não, pra mim, não tem o que a gente debater aqui. Não tem o que debater. Se vocês tiverem uma opinião diferente, desculpa, mas tá todo mundo maluco. O Fausto Vera jogou dinheiro fora. É que sabe qual que é a fita? Ele recuperou um pouco. Recuperou um pouco da Mas grana, é uma das contratações mais caras da história do Corinthians. Um bagre absoluto, velho. Teve seus momentos? Teve. Mas, pô, eu me recuso a colocar teve seus momentos, sendo que ele teve 4 meses bons em 2 anos e sei lá o quê.
você tá correto. Pra mim, jogou muito dinheiro fora. Recuperou. Mas ainda assim, se a gente for colocar na balança, teve um prejuízo aí de quase 10 milhões de reais. Fora salário, fora tudo que pagou pra esse cara. E ele começou muito bem no Corinthians. Mas eu acho que é um período muito curto. É um 2022 bom. É um Paulista bem de 23. E é ali um ano e meio muito ruim dele, cara. Eu vou ceder e nem quero falar muito sobre o Fausto Vera. A gente sempre gasta muito tempo falando sobre esse suposto atleta. Angel Romero. Rendeu. Mano, por ninguém Rendeu um baita negócio. Mano, eu acho... Polêmico? Puta, será? É porque... Não sei se é baita negócio, porque o Romero, mesmo hoje, quando ele tem muitos gols, ele é vice-artilheiro do time no ano, tipo, ele não é titular. Ele não é anonimidade. Então, eu acho que só por isso. Porque o Romero, ele é um cara que ano passado ele chega, ele é reserva durante uns 8, 9 meses, mas quando ele entra, ele decide, ele resolve e ele salva o Corinthians do rebaixamento. Esse ano a mesma coisa, decisivo, salvando a gente em muitos jogos, fazendo gols importantes, tanto que ele fez o gol contra o Juventude e começou a apontar pra si mesmo, sempre eu decido, e é verdade, pô. O Romero é um cara muito decisivo e muito importante pro Corinthians. Tudo bem que ele fez a merda contra o Botafogo, mas não dá pra colocar isso na conta o que foi a contratação do Romero. Eu acho que ele não é um baita negócio só por isso. Só porque ele não é um cara que consegue ter status de titular. Ele não consegue, pelo desempenho dele. Ele pode até fazer gol, mas pelo desempenho dele ele não consegue ter esse status de titular. E lembrando também que ele veio de graça, então... Eu colocaria em baita negócio por uma razão. O Romero é um cara que ele veio de graça. O Romero é um cara que até hoje ele recebe um salário baixo no Corinthians. Se você for pegar dos jogadores utilizados, ele é um dos que menos recebe ali. E ele é um cara que salvou a gente do rebaixamento ano passado. Que, querendo ou não, desde que ele chegou no período que ele tá no Corinthians, ele é um dos caras com mais gols. Pô, mano, eu acho que o Corinthians entregou muito pouco e ele ofereceu bastante. Sei lá. Tá, eu vou ceder porque eu amo o Romero, então foda-se. Eu sou apaixonado pelo Romero, vou ceder, baita negócio. Parabéns aí, Romero. E fora que voltou a ser o artilheiro da casa dele. Voltou a ser artilheiro. Matheus Bidu. Complicado também, porque teve um começo explosivo, começo muito bem, roubando a posição do Fábio Santos e merecidamente, mas depois o segundo semestre do Bidu no Corinthians é horroroso, ele prejudica, ele entrega jogos, o Corinthians empata com o Goiás com ele fazendo um pênalti absurdo dentro de casa, perde pro Fortaleza no Castelão com ele também fazendo um pênalti ridículo. E assim, ele realmente começa a jogar muito mal. Tanto que o Fábio Santos, aos 38 anos, teve que assumir a posição porque o Bidu não tinha condição. Esse ano estava sucateado, ia ser negociado, graças a Deus não aconteceu. Ele ficou e hoje ele é o dono da lateral esquerda. É o dono. Tá? Não é nem porque a competição é baixa, porque é o Hugo. Não, o Bidu tá jogando muita bola e merece ser o titular. Dito isso, o que a gente faz? Dito isso, teve seus momentos. Pra mim, foi uma contratação que não rendeu tanto assim aos cofres do Corinthians. É um cara novo, com potencial. Ele chegou a prejudicar. Mas mesmo assim, você pega o segundo semestre. Teve 2 jogos que ele prejudicou, que nem você citou, muito. Mas ele também fez aquela jogadaça contra o Botafogo, deu assistência pro Gil. Então, cara, ele teve os momentos ali. Eu acho que teve menos momentos que o Maicon, mas teve momentos. Então, eu acho que ano passado ele teve seus momentos, mas esse ano o Bidu rendeu. Eu acho que essa é a diferença. Então fica meio que daria pra jogar ele no meio das duas. Mas eu acho que eu colocaria junto com quem tá no rendeu ali. Eu concordo. Eu fecho com teve seus momentos porque eu ainda acho pouco. Eu acho que o Bidu precisa de um pouco mais de tempo pra de fato se firmar. Se ano que vem ele começa como titular do Corinthians e ganha uma sequência, eu acho que tem tudo pra ele subir de categoria. Aí vamos pra mais um que jogou dinheiro fora, Christian Barletta. Já adianto. Porque não faz sentido, né? O Corinthians até conseguiu, negociando ele pro Ceará, recuperar o investimento. Nem recuperar, passar a dívida que o Corinthians tinha com o São Bernardo. Mas, dito isso, o Corinthians trouxe esse cara, gerou imbróglio, pagou salário, teve um mínimo prejuízo ali. Tudo isso para ele entrar 4 vezes em campo e não fazer absolutamente nada. Ou jogou dinheiro fora ou nem fez nem cheira, porque não tem nem como falar que ele foi mal. Ele não teve oportunidade para ir mal. E ele não é jogador ruim não, tá? Não sei se tem muita gente acompanhando, mas ele joga pelo esporte hoje em dia e ele joga bem lá no esporte, ele é importante. Vamos jogar dinheiro fora de novo com o desgraçado Matias Rojas. Quer comentar sobre esse cara? Eu não sei se eu tô afim, mano. Eu não tô afim. Você sabe já, todo mundo já sabe. Colocou na justiça, não jogou nada, chegou relativamente caro, pagando, se não me engano, 8 milhões de reais em luva, um baita salário de quase R$1 milhão.
Fora a expectativa. Então. Jogou um jogo bem. Fora, um dos maiores palhaços que já vestiu a camisa. Acho até que jogou mais dinheiro fora ainda nele do que no Fausto Vera. Pra mim é o que mais jogou dinheiro fora dessa lista. Com certeza. Absoluta. Lucas Veríssimo. Mano. A gente vai... É triste falar sobre, porque ele tinha que ter ficado. O Augusto, recentemente, no podcast do Cross, já até admitiu que foi culpa da diretoria dele não ter ficado. Teve confusão nos contratos, nos e-mails, para realmente fechar a compra em definitivo dele. Não aconteceu, mas enquanto ele esteve aqui, ele rendeu. Eu acho que não dá para colocar em baita negócio justamente por tudo que aconteceu. Foi um péssimo negócio no final das contas. No final das contas, mas é um cara que rendeu, porque ele veio pra cá, ele jogou, se não me engano, 5 meses e foi importantíssimo. Foi um dos melhores jogadores do Corinthians na temporada de 2023, porque não jogava mal. Quando o Veríssimo entrava em campo, ele jogava bem e foi decisivo. Só o jogo contra o Grêmio, que tem o gol do Romero e a gente tá com a menos, fala por si só. E o jogo dele na Argentina também contra o Estudiantes fala por si só. Jogos que o Corinthians tava em muita dificuldade e o Veríssimo sai como um dos, se não o melhor em campo. Então, pra mim, é um cara que rendeu. Eu vou fechar também, só porque a gente não dá pra falar que rasgou dinheiro fora, porque ele vem emprestado. E porque ele não chegou a comprar. Ele jogou. E ele jogou bem, não tem muito o que falar. Segue uma linha parecida com o Carlos Miguel. Traíra, mas a gente tem que colocar aí. O Carlos Miguel, acho que a gente só colocou no baita negócio também, porque era um cara que ninguém conhecia, foi uma grande descoberta. O Veríssimo, no geral, já sabia quem dinheiro era, pro Corinthians, né? O Veríssimo não rendeu nada. Ele rendeu esportivamente. Mas em termos financeiros não dá nem pra jogar mais lá pra cima. E vamos pra última contratação da era do Ilho e que joga na era Augusto Melo, lateral Hugo. Que vale lembrar, pra quem não sabe, o Hugo firmou um pré-contrato com o Corinthians no ano passado ainda, mas pra reta final do Brasileirão, ou seja, ainda era a antiga diretoria. O Hugo, na minha opinião, eu sou contra todas as... vou tentar buscar a melhor palavra. Não é crítica eu concordo, mas aquelas pessoas que ficam quase executando o cara. Os linchamentos. Os linchamentos. Eu sou contra os linchamentos sobre o Hugo. Porque eu não acho ele um jogador, por exemplo, displicente. Eu não acho ele um jogador que, cara, é um cara que tá claramente com má vontade. Não acho. Eu acho que ele é um cara que corre, que ele tenta, ele se esforça. E ele faz o arroz com feijão. Ele não inventa. Ele tenta fazer o arroz com feijão. Mas ele é bem limitado. Ele é um jogador ruim. Por todo o combo, porque ele também é um cara que tem assistência nessa temporada, ele teve também até que os seus momentos, eu fecharia em não fede nem cheira. Eu acho que eu iria disso. Eu vou fechar com você, porque nem perto de ter jogado dinheiro fora, a gente nem sabe o que vai acontecer com o Hugo ainda, sobre em termos dele ser negociado, quando ele deixar o Corinthians, e ele veio de graça. Mas o desempenho dele, cara, todo mundo teve um momento ali que se empolgou com o Hugo. Todo mundo teve um momento ali que achou que ele tava melhorando, porque ele começa mal... Aí, ao longo do tempo, ele vai evoluindo aos pouquinhos, e chega um momento da temporada que ele tá bem de fato. E aí ele tem uma queda muito expressiva e é aí que o Bidu, de fato, toma conta da posição. Mas também vale lembrar, mano, o Hugo, mesmo jogando mal, é um dos líderes de assistência do Corinthians no ano. Então ele tem até que o seu valor ali pra temporada, eu vou deixando nem fede nem cheira também. Fora que é um cara também, o Hugo, mano, que, assim, ele pode não ser o primor, mas você vai pegar os jogos que ele foi mal, os jogos que ele foi bem... Talvez, eu tô falando de suposição, não me critiquem. Talvez ele tenha até jogos que ele foi melhor do que jogo que ele foi mal. Não. Eu acho que ele tem muito jogo nota 5, e eu acho que deve ter ali uns 3, 4 nota 8 ali, e uns 2, 3 nota 2. Eu acho que ele tem mais nota 10 que isso. Não sei. Eu não acho que é um cara que compromete tanto. Vamos entrar agora na era Augusto Melo, começar com um que até o momento a gente jogou dinheiro fora, que é o Palácios. Ele tá lesionado praticamente desde que chegou. Jogou só 45 minutos, tá lá até agora. E assim, eu acho que jogou dinheiro fora pelo simples motivo que ele não jogou. Então, não gastou nada federativamente, né? Mas... ele veio de graça, só que vamos supor aqui o salário, não sei. Vamos supor que ele recebe 300 mil reais. 9 meses. O Corinthians gastou quase 3 milhões de reais no Palácios pra ele não jogar. Pegou, literalmente jogar dinheiro fora. Pegou 3 milhões de reais, amassou, jogou no lixo. Então, cara, até agora o Corinthians jogou dinheiro fora com o Palácios, infelizmente. Ele ainda tem tempo para se provar, se não me engano o Corinthians fez 5 anos de contrato com ele. Ele tem tempo para se recuperar da lesão, começar a jogar bem, porque ele era bom jogador quando veio parar no Corinthians. Então assim, eu ainda acredito no Palácios, que ele pode render alguma coisa, mas até o momento a gente jogou dinheiro fora com ele. E fora que também, se a gente for analisar o Palácios, jogar dinheiro fora, a palavra jogar dinheiro fora, a frase jogar dinheiro fora, eu acho que ela remete muito também a erros de diretoria.
E o Palacios foi um erro de avaliação da diretoria e principalmente da comissão médica do Corinthians, que tinha como fazer o exame para detectar se ele tinha problema na cartilagem do joelho e não fez. Então é jogar dinheiro fora, porque você contrata um cara, você faz os exames errados e traz ele mesmo sabendo que ele possivelmente vai se lesionar e não vai jogar, é um erro de gestão ali, então eu concordo. Jogar dinheiro fora principalmente porque foi responsabilidade do Corinthians a lesão dele. Não é um cara que é uma fatalidade, como foi o Maicon, por exemplo. O Palácio, de fato, é culpa do Corinthians a lesão dele. Vamos lá, Ranieri, que eu já vou jogar, não teve seus momentos. Eu concordo, era exatamente isso que eu ia falar. Para mim, ele é personificação. Chegou muito bem. O Ranieri, nessa lista, se pegar a passagem dele pelo Corinthians, ele poderia estar no top 3 e poderia estar no Foi Mal. Nos dois ele poderia estar, porque o começo dele é top 3, hoje em dia Foi Mal. Gastou dinheiro com ele, é verdade, mas eu acho que foi um dinheiro que na época foi bem gasto. 3 milhões de reais. E era um cara que estava muito bem no Cuiabá, é um jogador novo relativamente. Para uma montagem de elenco, é um cara que assim, é um achado que você encontra no mercado. Eu achei válido na época, e ele teve ainda seus momentos. E também vale lembrar que ele é um cara recuperável. O Ranieri não é uma carta fora do baralho, que lixo, manda embora. Dá pra recuperar esse cara. A gente já viu que ele sabe jogar bola, jogou muito bem, foi muito importante no primeiro semestre, é que o momento dele é ruim. Então tem que deixar, não teve seus momentos. Rodrigo Garro. Não sei nem se a gente precisa discutir, cara. Top 3. Top 3. Eu fico só com o pezinho atrás porque ele foi caro, pra cacete. Mas ele foi caro, mas mesmo ele sendo caro, ele é o melhor jogador do time disparadamente nesse ano. Não, é verdade. Você tem um ponto que tem que ser muito levado em consideração. Ele é muito craque, mano. Se o Roger Guedes tá ali, o Garro tem que estar também. Não, o meu único pé atrás com o Garro é realmente isso, que o Corinthians gastou de fato muito dinheiro com ele. Foi 35 milhões de reais pra trazer o Garro pra cá. Só que até o momento, hoje que a gente tá gravando esse vídeo, não sei o dia, 18 de setembro, até hoje valeu cada centavo. Então, mano, eu vou deixar no top 3 também, não precisa... Eu também sou contra as contratações muito caras pelo motivo do Corinthians não ter tanto dinheiro. Mas se você gastou muito num cara que tá rendendo tudo aquilo que você colocou nele, pô, tá ótimo. O Garro é um jogadoraço. E se ficar no Corinthians, possa ser que esse dinheiro foi um custo-benefício, assim, assustador, pô. E tem chance de vender ainda também. Tem. Então, se eu não me engano, 3 do Garro, proposta... te amo, Garro. Você é maravilhoso. Se eu não me engano, tinha proposta de 10 milhões de dólares dessa janela pelo Garro e o Corinthians pagou 7 por ele. Já tem um potencial de valorização enorme. Mas não vendam, pelo amor de Deus. Félix Torres. Difícil pra cacete, minha nossa senhora. Outro que veio caro, se não me engano, o Garro foi 35 milhões de reais, o Félix foi 32. E até agora, o Félix não chegou nem perto de se pagar. Eu vou passar minha opinião. Lembrando, até esse momento, esses caras que a gente vai falar do Augusto, muitos deles acabaram de chegar. Boa parte. Então não dá pra gente cravar. Mas até o momento jogou dinheiro fora. 31 milhões de reais para um zagueiro nota 5, um zagueiro no máximo ok, pra mim jogar dinheiro fora. Se você for comparar a passagem do Félix Torres e a segunda passagem do Balbuena, eu prefiro a segunda passagem do Balbuena. Eu também. O Félix Torres é um zagueiro zero confiável, mano, em jogo nenhum. A gente acabou de ver o jogo contra o Fortaleza pela Sul-Americana, quando eles ganham de 2-0, dá um show, e o Félix Torres me deixa em pânico durante o jogo inteiro. Porque a bola chega perto dele, ele fede, é um cara que vai fazer cagada. É verdade. Então, mano, é um pânico ver ele jogar até o momento. Ele teve alguns poucos lapsos, alguns jogos que ele vai muito bem. A gente, elevou o sarrafo dele com a partida que ele fez contra o Flamengo, que foi uma partidaça, mas são muito poucas ainda. São muito poucas. E pelo valor, o Corinthians até o momento jogou dinheiro fora com o Félix Torres, porque poderia ter trazido zagueiros mais baratos e melhores que ele, pelo que a gente viu ele apresentar até o momento. Gustavo Henrique veio de graça e agora tá começando a jogar um pouco melhor. Eu vou fechar junto com o Ranieri, não teve seus momentos. Ou não fede, não cheira? É que ele tá cheirando agora. É verdade. Não sei. Não, é porque, nesse momento... Eu tento não fazer isso, mas nesse momento eu tive uma pequena memória curta, porque de fato eu detestava o Gustavo Henrique, só que ele teve uma melhora muito grande com o Ramon Dias. Começou a ser de fato um jogador bom, um jogador importante, e eu acho que nesse momento ele tá começando a crescer. Se terminar a temporada no mesmo ritmo que ele tá agora, ele termina junto com o Ranieri, não teve seus momentos. Mas ainda acho cedo, porque ele começou essa melhora há pouco tempo. Mas o Gustavo Henrique tá jogando bem melhor, de fato. O primeiro semestre dele é bem, bem ruim. Também. Mano, eu acho que uma categoria nunca se encaixou tanto pra alguém que nem essa.
Meu Deus do céu, eu acho que nunca encaixou tão bem. Cara, Pedro Raul é sinônimo de jogar dinheiro fora. Eu vou falar uma parada aqui que, de novo, citando aqui o tal do podcast do Cross. Eu não me lembro quem tava lá. Se foi o Marco Belo ou se foi o blog do Macedo. Acho que foi o Marco Belo. Que falou que na época o Toluca tava desesperado pra vender o Pedro Raul. Foi o Marco Belo. Desesperado. Que contrataram ele do Vasco por 5 milhões. Não foi nem perto do que eles imaginavam e eles estavam desesperados pra vender, mas ninguém queria, eles não conseguiam vender pra ninguém, até que o otário do Corinthians, com seu incrível diretor de futebol, o senhor Rubão, olhou e viu uma grande oportunidade de mercado, de investir num cara que, segundo Augusto Melo também, é jovem e promissor. O nosso querido atacante de 27 anos, Pedro Raul, investiu 5 milhões de dólares, 25 milhões de reais pra esse bagre vir jogar no Corinthians. Cara, é muito dinheiro jogado fora. Assim, se gastasse 25 milhões de reais num tijolo, fazia mais sentido do que gastar no Pedro Raul. Faria reforma do CT por esse valor, sei lá, pô. Mano. Irmão, o Pedro Raul, a diretoria do Corinthians no começo do ano falou que queria fazer história, que queria, enfim, quebrar recordes, vamos dizer assim. Quebrou um recorde. O Pedro Raul, vocês conseguiram se superar, velho. Se superar. O Pedro Raul, sem dúvida nenhuma, tá no top 5 piores contratações, piores negócios da história do Corinthians. Piores negócios. Não tem nem mais o que falar desse cidadão, um bagre absoluto. É pior que Rojas, que tá ali, que Fausto Vera. É a pior dessa lista. É pior. Da lista, com certeza é a pior. Com certeza. Mateuzinho, que chegou caro, começou mal e agora tá começando a dar uma empolgada. É que ao mesmo tempo que ele jogou dinheiro fora, ele teve seus momentos. É que, posso falar? Eu vou colocar ele no... Teve seus momentos, é minha opinião pelo menos, porque eu acho que ele é um cara que até pode render o dinheiro que o Corinthians pagou nele, porque esse sim de fato é jovem, se não me engano ele tem 23 anos, e tá começando a render mais, tá começando a ganhar espaço, tá começando a jogar bem, a ter confiança, é um cara que pode render mais no futuro, e eu acho pelo menos que o Salvo Henrique, por exemplo, que tá ali, ele tem uma faixa de tempo que ele tá mal, maior que o Mateuzinho. Concordo. Eu acho que teve um período de mais inutilidade do Gustavo Henrique do que do Mateuzinho. Apesar que o Mateuzinho tem uma época ali que foi muito, muito mal. Mas, na minha opinião, ele teve seus momentos porque, realmente, a partir do momento que ele começa a jogar bem, nessa última sequência dele, não deixou a peteca cair até agora. Tem uma fase boa. Não é tipo, jogando os jogos bem. Não, o Mateuzinho tá numa fase boa. Concordo, começou muito mal, tá evoluindo. O que me pega só é o dinheiro, né? O Corinthians gastou 21 milhões de reais no lateral, cara. Um lateral que não é certeza, mas... vamos dar essa moral pro Mateuzinho, vamos colocar em teve seus momentos. E eu posso emendar já? Pode. Pra mim é a mesma coisa pro Coronado. Teve seus momentos. Também acho. Porque poderia ser jogar dinheiro fora, porque o Corinthians tá gastando 2 milhões de reais por mês pra contar com esse cara. Mas a gente sabe que ele é bola, a gente sabe que ele tem talento. E ele conviveu com lesões também. No período que ele esteve em campo, ele teve mais partidas boas do que ruins, bem mais. Então, cara, acabou de decidir confronto sul-americana, ele precisa entregar mais. Mas ele teve, no momento, uma passagem pelo Corinthians que não dá pra falar que foi ruim. Então, mas não dá pra falar que foi boa. É. Então, é um cara que teve seus momentos. A média geral dele é melhor do que pior, porque ele é muito bom de bola. E que nem você falou, decidiu na Sul-Americana, decidiu na Copa do Brasil com o cruzamento pro gol do André Ramalho, fez gol no Clássico contra o São Paulo. Então ele teve seus momentos, mas falta um pouco mais de protagonismo pra gente poder colocar ele um pouco mais pra cima. Juliano já foi protagonista, Yuri Alberto foi protagonista, Veríssimo, querendo ou não, foi protagonista, o Coronado até agora não atingiu esse status. Pedro Henrique. Eu posso fazer diferente? Eu ia colocar no jogo dinheiro fora. A gente não colocou nenhum da era Augusto Melo ainda na categoria. Foi mal. Eu acho que até agora ele foi mal. Porque ele é um cara que o Corinthians gastou com ele, gastou. Precisava ter gasto? Não sei. Mas ele no Internacional não era um jogador ruim. Quando ele veio pro Corinthians eu pensei, tá bom, mano, pode ser um cara ali que vai ser uma boa opção. Não vai resolver, mas pode ser uma boa opção. Mas até o momento no Corinthians, dá pra citar ali um outro jogo que ele foi bem, o resto é uma catástrofe. Eu não sei se catástrofe, tem jogos catastróficos, mas acho que é uns 2, 3, mas tem outros jogos que ele vai mal, que ele é meio sumido. E cara, ele veio pra um time onde, na minha opinião, pelo menos tem muita gente na frente dele. Romero tá na frente, o Thales Magno tá na frente, agora obviamente Depay e Carrijo que chegaram estão na frente. O Giovani pra mim tá na frente do Pedro Henrique também. Então assim, não fez tanto sentido o investimento, até pela idade, mano. O Pedro Henrique é um cara bem velho já, se não me engano tem 34 anos. Tudo bem que ele não foi caro,
mas não sei se valeu a investida nele. E agora briga pelo top 3. Segura pro top 3. Cara, vamos jogar ele lá em cima e depois a gente decide qual deles que a gente vai tirar dali. Tá, porque mas o Hugo precisa brigar lá em cima por tudo que a gente falou, mano. Pelo preço. O Hugo é um cara que ele veio por empréstimo, pagou $200 mil nele, R$1 milhão. E pra comprar ele, o que muito provavelmente o Corinthians vai fazer no dia 1º de outubro, que é quando tá autorizado a comprar, é R$4 milhões, pô. E é um baita goleiro. O Hugo daí é o melhor custo-benefício. Porque o Corinthians estava desesperado no mercado, não sabia o que fazer, contratou um cara que chegou sob muita desconfiança e ele está decidindo pro Corinthians. O Hugo, até o momento, ele é um dos melhores jogadores do Corinthians da temporada. Ele tá decidindo, e é o que ele chegou agora. Ele tá muito bem, e a parte financeira é baixa, o que é muito bom. Rendeu em todos os aspectos, esportivamente, financeiramente, e tem identificação com a torcida. Para mim, eu seguraria pro top 3. Beleza, se for analisar ali, o Renato jogou mais bola que o Hugo no Corinthians se a gente pegar o contexto, na segunda passagem dele. Mas o negócio do Hugo, pra mim, é melhor que o negócio do Renato. A gente já pode concordar em baixar o Renato, então. Justamente, eu vou continuar com aquele argumento que eu falei. Questão de negócio, rapaziada. Então, eu vou continuar com aquele argumento que eu falei, que o Renato, obviamente, jogou mais, é ídolo, jogou mais que o Hugo. Sempre vai ter jogado mais que o Hugo. O Hugo pode virar ídolo também, mas o Renato era um absurdo. Só que a questão das lesões e a falta de minutagem que ele tinha em campo atrapalhou o Renato no Corinthians e fez com que o negócio fosse pior do que poderia ter sido. Então, acho que no momento tá justo. Kaká, veio emprestado, tá aí agora, já atingiu a cláusula de compra, o Corinthians vai ter que pagar 11 milhões pra ficar com o Kaká. É um zagueiro que não me agrada, teve seus momentos, mas no geral pra mim nem fede nem cheira. Tá bom, vamos fechar ele e o Gustavo Henrique ali, os dois é a mesma coisa. O Kaká eu acho que teve melhores momentos que o Gustavo Henrique e ele tem o plus dele, que é o lance de ele marcar gols. Mas também marca os gols contra, né? Mas então ele marca gol, ele é bom na bola aérea. Mas ao mesmo tempo que ele irritou a gente, ele deixou a gente contente. Eu acho que poderia teve seus momentos, mas eu fecho ali porque eu ainda acho que seria injusto a gente colocar o Kaká numa prateleira que tem o Maicon, que pra mim teve momentos melhores. Que de fato tiveram alguns momentos, né? Eu acho que o máximo dali que não teve tantos momentos assim é o Mateuzinho. Só que E o Bidu. Eu acho que os dois. Até que o Bidu. Só que os dois estão mais ou menos nessa mesma aba, né? Tem mais ou menos algo parecido. Kaká e Mateuzinho, acho assim, mesma coisa, tem um momento no Corinthians também, mas pela passagem inteira, o Raniel e o Coronado, são jogadores de mais destaque, assim, apesar do Coronado começar a explodir mais recentemente, mas, enfim. Alex Santana, difícil, porque chegou, jogou pouco e já se machucou. Mas o pouco que jogou tava voando, pô. Era o dono do meio campo do Corinthians, tava jogando muita bola. Chegou com desconfiança, o Corinthians paga um preço considerável num cara que chega com desconfiança, 3 milhões de reais. É o mesmo preço do Raniel, só que ele é 2 anos mais velho. Mas assim, até o momento, é complicado porque, o cara já se machucou. Mas vamos entender que isso não é culpa dele. No momento, é um cara que ainda tem a sequência dos anos, se ele continuar jogando o que ele jogou, rendeu. A gente tem que avaliar com o que a gente viu hoje, né? De novo, 18 de setembro, a gente tá avaliando com tudo que a gente viu até agora. Então eu vou fechar no rendeu, porque de fato, enquanto esteve em campo, foi o dono da posição. E se voltar jogando o que estava jogando, é o dono da posição de novo. De novo. É um baita reforço ter o Alex Santana de volta. Baita negócio. Baita negócio. André Ramalho é um baita negócio. É um jogador... chegou pouco, o Yuri tem um recorte maior, eu entendo tudo isso. Juliano, eu entendo isso, gente. Mas um zagueiro experiente, jogava no futebol europeu, que a gente sabe que tem muita qualidade e que acertou a zaga do Corinthians, esse cara ter vindo de graça, sem o Corinthians pagar nada, é uma baita oportunidade de negócio. Eu acho que é um cara que está se identificando, classificou a gente na Copa do Brasil. Desde que chegou ao Corinthians, teve um outro momento ruim. Mas, no geral, zagueiraço. É o melhor zagueiro que a gente tem disparado no elenco. No recorte geral, o Corinthians contratou o melhor zagueiro do seu elenco. E vou falar mais. Para mim, hoje em dia, um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Não tá num top 5 para mim, mas tá num top 10 ali. E é um cara que veio de graça. Experiente, identificado também já. Para mim foi um baita negócio, mano. É um cara que, assim como o Hugo, ele tem um combo também. Ele encaixa todos os fatores ali. Eu acho que ele lembra um pouco a questão do Veríssimo, que chegou e arrumou a zaga. Só que eu acho que o André Ramalho esse ano é mais importante que o Veríssimo ano passado pela necessidade. O Corinthians esse ano estava pior que ano passado. Ele encontrou um time muito mais bagunçado do que o Veríssimo. E ele veio e ele de fato ajudou muito. A zaga do Corinthians ainda em alguns momentos peca.
Mas com ele em campo, peca muito menos. Ele é muito craque, baita negócio do Corinthians. Charles. Rendeu. Cara, Até o momento, o Charles rendeu. A gente ficou com birra dele, porque os primeiros 2-3 jogos dele foram ruins. Mas depois disso, a evolução do Charles é muito nítida, mano. É cada vez mais, cada jogo que passa, o Charles vai se firmando mais e mais e mais. E ele chegou barato, mano. O Corinthians pagou 9,7 milhões de reais nele, menos de 10 milhões de reais. Num cara que hoje, se não é titular, é uma baita opção pra banco. Eu acho ele essencial. Então, essencial. mano... Mas eu quero te passar um ponto só. Não vamos discutir muito, porque o vídeo tá muito longo. Já dei uma olhadinha aqui, o vídeo tá muito longo. Mas só pra te passar essa visão. Charles, olha todo mundo que tá na categoria do teve seus momentos. Eu não consigo falar que o Charles teve uma passagem melhor até o momento no Corinthians que nenhum desses. Puta merda, é verdade. Esse que é o ruim de fazer essa lista, mano. É que a gente tem um recorte muito curto. O Ranieri, ele tem 9 meses de Corinthians. É mais fácil de você avaliar. O Coronato, se não me engano, tem 7 meses. 7 meses. O Mateuzinho tem 8. Mano, o Charles tem 1 mês e pouco. Então, mano. É difícil, mano. Mas é o que eu tô falando. Pelo Mas que também a gente é a mesma viu coisa o Alex hoje, Santana, né? pelo que a gente viu hoje, tem que avaliar pelo pouco que a gente viu. No final do ano, se vocês quiserem, a gente faz isso aqui de novo. Mas, mano, eu acho que hoje ele é um cara que rendeu. Vamos no rendeu. Thales Mágico. Pra mim, a gente tá gravando esse vídeo depois do jogo contra o Fortaleza, que ele perdeu 2 gols inacreditáveis. Mas eu acho que pra mim foi um baita negócio, cara. Jogador novo, é um empréstimo, tudo bem, pagou caro por um empréstimo, mas é um cara que tá resolvendo. E a gente sabe que pela qualidade dele, ele já é titular do Corinthians. Tem 3 gols na passagem, tem importância grande, tem assistência já. Cara, eu acho que o Thales Magno foi um baita negócio. É um jogador novo, vai ser difícil de comprar. Eu acho que essa é a minha ressalva. Se você quiser colocar em rendeu por essa ressalva, eu concordo. É por isso. Mas eu acho que foi um baita negócio. Eu queria colocar ele no rendeu por isso, porque o Corinthians pagou $1,5 milhão nele, 8 milhões de reais pelo empréstimo, e tem que pagar 13 para ele ficar no Corinthians. Tem que pagar quase 80 milhões de reais. Inviável, e por favor, não pague. Não pague, vai ferrar com o Corinthians se a gente contratar o Thales Magno por esse preço. Se ele ficar por menos, baita a contratação. É um cara que tá muito bem e tá se firmando cada vez mais no time titular. Mas também, eu tenho uma outra ressalva com o Thales, que tá me incomodando até o momento, que ele, assim como um pouco o Renato, obviamente ele não se machuca, mas é um cara que não consegue durar os 90 minutos. Até o momento, todos os jogos que ele jogou, ele saiu como titular. Não teve também um tempo de adaptação, sim, né? Mas... eu não acho justo colocar ele junto com o André Ramalho. Então vamos de rendeu. Eu acho que o rendeu acaba ficando mais justo pra ele. Mas não dá pra colocar em outro ponto, porque ele teve seus momentos, ele teve um jogo ruim. Um jogo ruim e o resto jogou bem. Então, vamos lá. Héctor Hernandes. Nem fez nem cheira. É o maior, nem faz nem cheira. Se o Pedro Raul é o maior, jogou dinheiro fora dessa parada inteira, ele é o maior, não faz nem cheira. Chegou agora, a gente até tem umas boas expectativas sobre ele, mas não fez nenhum jogo ruim, nenhum jogo bom. Chegou de graça, espaço, salário curto. Então, assim, até o momento, nem fez nem cheira. É difícil de avaliar. José Martínez. Pra mim, eu acho pouquíssimo tempo pra gente conseguir avaliar, porque é um cara que ele não veio com grande impacto, não achei uma contratação maravilhosa na época que foi feita, mas achei uma contratação que pode agregar, que pode ajudar, e um cara pra brigar pela titularidade corresponder. Até o momento, jogo muito bom contra o Flamengo, muito bom apesar do pênalti, jogo ruim contra o Juventude, e aí uma sequência de jogos ok. Jogou ok contra o Botafogo, jogou ok quando entrou contra o Fortaleza. Pra mim, ainda nem fede nem cheira. Acho menos que o Héctor, mas eu não consigo falar que teve seus momentos porque ele jogou 4 jogos. Não consigo falar que rendeu porque teve um jogo bom só até o momento. Não é um baita negócio porque, midiaticamente, pelo que a gente conhece dele, não era um cara tão cobiçado. Mas também não dá pra falar que foi mal ou que jogou dinheiro fora. Não fede nem cheira pra mim. Eu tô entre o nem fede nem cheira e teve seus momentos, por todos esses argumentos que você falou. E, mano, eu vou votar no teve seus momentos também projetando um final de temporada. Eu acho que a gente vai talvez se arrepender de colocar ele no nem fede nem cheira, porque eu acho que ele vai ser um cara importante. Mas, cara, eu concordo, mas no momento que a gente tá gravando o vídeo, ele teve 4 jogos. Que momentos? Teve o jogo contra o Flamengo. É um jogo. Então, teve um que ele vai mal, teve um que ele vai muito bem, e tem outros 2 que ele vai ok. Então, tipo, até o momento, ele teve seus momentos. Teve seus momentos, teve um jogaço.
Cara, sei lá. Quer resolver no Joaquim Pô? Vai. Joaquim Pô. Yes. Merda. Tamo junto, José Martins. Mas eu confio em você. Agora complicou, que a gente vai voltar em 2 caras que são os 2 que menos jogaram até agora. Vamos começar com o Carrijo, que teve 2 jogos, os 2 ele entrou como reserva. Acho que a minutagem dele não dá nem um tempo inteiro ainda. Então ele entrou, nem deu pra perceber que estava em campo, o outro ele entrou relativamente bem ali. Cara, esse sim eu acho que nem fede nem cheira, mas a gente tem que avaliar como é o lance do negócio, né? Ele veio de graça, não veio com nenhum salário astrondoso, um contrato curto. Então, assim, acho que se ele jogar mais ou menos bem, já é o suficiente pra falar que ele rendeu pelo molde do negócio. Mas no momento eu acho que nem fede nem cheira. Pra mim ele precisa de ritmo de jogo ainda, mas eu tenho boas expectativas nele. É um jogador seleção peruana, é um cara com renome, que teve ótimas passagens na carreira já, muito versátil. Eu acho que ele pode agregar bem pelo Corinthians. Mas no momento que a gente tá gravando, é até injusto a gente falar alguma coisa dele. Porque no momento não teve tempo pra avaliar, ele não tá em condição ainda de jogar 100%. Então, cara, pra mim não fede nem cheira nesse momento. Mas eu acho que vai crescer nessa lista aí no final do ano. E vamos com a mais difícil de avaliar, porque não entrou em campo. A gente pode estar sendo feito de otário aqui e virar meme com as pessoas falando que depois o Depay virou um baita de um flop. Ou a gente pode estar antecedendo uma das maiores contratações da história do futebol mundial. Que é o senhor Memphis Depay, o novo jogador do Corinthians. Já é ali pelo menos top 5 contratações mais midiáticas da história do Corinthians. Do que a gente viu... Talvez da história do Brasil até. Do que a gente viu, não teve nenhuma... Só o Ronaldo Fenômeno que foi mais midiático. O Ronaldo foi maior. Só o Ronaldo Fenômeno foi maior do que o Memphis Depay no Corinthians. Então, cara, pra mim, já vou passar a minha opinião. É um jogador que o salário é muito alto, mas tem ali o quê do Esportes da Sorte, provavelmente bancar, vamos torcer para que isso seja realmente concretizado. É um jogador que já trouxe um impacto muito grande pro Corinthians. Futebolisticamente não, mas em questão de visibilidade, de marketing, de influência mundial, já trouxe, cara. Eu vi que apareceu pra mim, eu não assisto esses programas, mas apareceu pra mim jornal mexicano, espanhol, jornal holandês, vários lugares comentando sobre isso. O assunto do dia era Memphis Depay no Corinthians. O assunto do dia no Brasil, por uma semana, foi Memphis Depay no Corinthians. As redes sociais do Corinthians explodiram, ações de marketing explodiram. Um cara deu entrevista lá, um responsável pela loja do Corinthians na Neoquímica Arena, deu entrevista para o Cartoloco, vou dar essa moral aí pra ele, pro Cartoloco, sobre a apresentação do Memphis Depay, que ele fez um videozinho, não sei se você assistiu. Ele falou que em média se vende ali 50 camisas por dia naquela loja do Corinthians, em geral, qualquer camisa. Do Memphis Depay, no período que ele estava no clube, que tinha sido de 1 dia e meio, já tinham sido vendidas mais de 300 camisas. Só do Memphis Depay. Sem contar camisas normais do Corinthians. Só camisas com nome escrito Memphis atrás. Então, o impacto que ele já chega pro Corinthians, fora a questão do ânimo, fora a questão do elenco já ficar mais motivado, da torcida já ficar mais animada, já traz uma energia renovada. Para mim, por todos esses motivos e pela diretoria do Corinthians ter conseguido convencer esse cara a jogar aqui, baita negócio. Pra mim é um baita negócio. Se vai dar certo, eu não sei. Então, é porque... Mas não tem como não ser um baita negócio. Olha esse cara no Corinthians, você fez um discurso desgraçado pra colocar esse cara no top 3. E aí você fecha com um baita negócio. É que ele não jogou ainda. Eu sei, mas... Só por isso é baita negócio. Olha esse discurso que tu deu, velho. Cara. Pelo amor de Deus. Mas eu não consigo... Porque vamos lá. Top 3, quem tá ali? Roger Guedes. Intirável, na minha opinião. Pelo que jogou de bola. O Garro. Pelo que jogou até agora... pagou muito, mas era um jogador desconhecido. Pra mim também não tem como tirar. Eu acho que tem a dúvida no Hugo, mas o Hugo, ele atende todos os requisitos. Todos, cara. O Hugo é uma oportunidade de mercado assustadora. Hugo, eu te amo, mas desculpa. Eu voto pra colocar o Depay no top 3, o Memphis no top 3 e tirar o Hugo. Cara, é que ele não jogou. Com todo o respeito do Hugo. E eu vou falar o porquê. Primeiro... por tudo isso que você falou, pelo seu lindo discurso, e vale lembrar, o Memphis tem 30 anos, camisa 10, seleção holandesa, PSV, Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester United e Lyon. Acabou de disputar uma Eurocopa como titular. Qual que é a chance dele dar errado? É só se ele se machucar. Fala isso. É só dele... Não, a chance que o Memphis tem de dar errado é dele se machucar.
Dentro de campo, eu me recuso a acreditar que tem como dar errado. Porque ele é muito bom, ele é craque. Ele é craque de bola. E pra mim vem o lance do Hugo também, que me preocupa, que é o meu segundo ponto. Que ele não é do Corinthians ainda. Ele não é. Se der alguma zica, como deu com o Cássio, como deu com o Carlos Miguel, acontecer com o Hugo, dele não ficar, dele não ser comprado, dele ou voltar pro Flamengo, ou ser negociado pra algum outro clube e o Corinthians ficar de mãos atadas, mano, se isso acontece, o Hugo vai descer nessa lista, não tem mais como ele ficar no top 3. Só um goleiro que veio emprestado, jogou 6 meses e já era. Por essa dúvida, por esse medo que eu tenho, eu quero deixar o Memphis no top 3, por todo esse combo que vem junto com ele pro Brasil e também com a expectativa muito grande dele jogar, decidir e ser um craque de bola por aqui. Eu só fico atrás pelo lance de ele não ter jogado, não ter futebol ainda no Memphis. Mas, cara, pelo que foi essa contratação, mano, dessa lista aí é a maior. Não tem o que falar. É a maior. Obrigado, Hugo. Ó, lembrando que eu te amo. Vamos, eu fecho, vai, vamos botar eu no top te 3. amo. Ok, Hugo? Mas é que o Memphis é o Memphis, né? Então... Vamos colocar, porque contratar esse cara já é top 3. Se ele vai render, a gente vê depois. Mas contratar... O William, se a gente tivesse feito isso aqui na época que o William tivesse acabado de chegar, se fosse o William nesse lugar, ele também seria top 3. Sim. Então, a gente deixa ali pra depois avaliar se desce ou continua. A gente espera muito que não. Espero que nunca chegue nem perto disso. Memphis Mas se o Memphis vai mal, a gente vai ter que colocar ele lá pra baixo junto com o William, porque a expectativa nele é gigantesca. Então ele precisa render. O William não rendeu e foi lá pra baixo, mas se fosse só pelo impacto que teve, o William estaria lá em cima. Mas então essa é a tier list e agora pra gente avaliar ó, direitinho como ela ficou, a gente vê que tem até que um certo equilíbrio, né? Tipo, inclusive uma coisa interessante. É que tem mais contratações na era do William. Uma coisa que eu achei, tem a era do William, se não me engano, tem 21 e a era Augusto Melo, acho que tem 18, tem 19 contratações. Mas tem um certo equilíbrio, só que dá pra ver também que o do Willian gastou mais dinheiro. De jogar dinheiro fora ali tem muito mais jogadores. E também nos que foi mal tem mais jogadores. Tem um que foi mal e que foi o Pedro Henrique. Tem gente que pode até discordar da gente, mas jogou dinheiro fora. Tem alguns que são inegáveis, tanto de um lado quanto pro outro. Gastou errado mais do que a gestão atual, na minha opinião. E assim, uma parada que eu prestei atenção enquanto a gente tava gravando, o do Willian ele começa bem. Ele começa contratando muito bem. Começa. E aí depois ele começa a ir mal. O Augusto Melo começa contratando mal e depois ele começa a ir muito bem. Tem essa correção de rota que o do Willian não teve. Ele vai muito bem, trazendo Roger Guedes, Juliano, Renato Augusto e Carlos Miguel, e depois começa a ir mal. Ele acerta de novo depois no Yuri Alberto e no Fausto Vera na época, e depois ele só erra. Tudo vai muito mal. E assim como o Corinthians, começou mal também, trazendo Pedro Raul, Félix Torres, Palácios, e acerta no Garro, que foi uma grande contratação, mas de resto não tem muito que dá pra salvar, que realmente são grandes contratações. Tem gente que a gente colocou, teve seus momentos, tem Fernandes, mas que grande contratação foi só realmente o Rodrigo Garro naquele começo. E agora, na janela de meio de ano, tem uma correção de rota e o Corinthians volta a contratar bem e ter jogadores que incorporam esse elenco, que de fato aumentam a qualidade e o nível técnico da equipe. Então eu acho interessante também como teve essa correção no mérito das contratações e torcer para que daqui para frente realmente continue só vindo contratações boas pro Timão. Você quer o gancho? Inclusive, você falou de janelas. Saiu um vídeo nas nossas redes sociais, nas outras duas, né? Não sei se eu posso falar o nome das duas aqui, mas elas de vídeo. Falando exatamente da diferença da primeira janela com a segunda e comparando. Então, se você quiser ver lá também, um vídeo mais curtinho sobre isso, dá pra você ver, mas no geral, concordo com você. Pra mim, bem equilíbrio. O do Willian ele acaba gastando de forma errada mais vezes do que o Augusto, mas ao mesmo tempo ele teve outros acertos que o Augusto ainda não teve. No geral, bem equilíbrio, mas se fosse pra elencar uma, eu acho que eu elencaria até a do Augusto, tá? Com a melhor aí. Eu acho que... Porque eu acho que a do Willian tem muitos pontos fortes lá em cima, mas tem imensos lá embaixo. O do Augusto não tem tantos assim ainda lá embaixo. E vai ter gente que vai falar, mas o Augusto em um ano contratou quase tanto quanto o do Willian. Mas vale lembrar também, né, que o do Willian fez todas as contratações e firmou muitos contratos com final até 2023, até o final da gestão dele. Então ele entregou um Corinthians pro Augusto que tinha 16 dispensas no elenco.
Corinthians tinha que contratar, senão ia ter que jogar com um monte de jogador de base. Pois é. Então o Corinthians teve que reformular, faz sentido esse número de contratações, o que não faz sentido é a janela do primeiro semestre. Você contrata mal, poucos jogadores e por muito dinheiro. No segundo semestre você contrata mais jogadores até do que na primeira janela, você contrata por um valor menor e você de fato acerta mais, você traz jogadores de mais qualidade que melhoram o seu elenco. Eu acho que essa diferença ela é mais gritante e dá pra ver também ali no Foi Mal e no Jogou Dinheiro Fora, que de fato o Augusto até o momento, talvez ele tenha, na nossa opinião, acertado mais do que errado. Então é isso, Fiel, tá entregue aí a tier list, a gente tava 2 meses já sem fazer, a gente tava louco pra voltar a fazer tier list. Veio com esse tema bom, com o fechamento da janela, a gente espera que vocês tenham gostado. Lembrando que o link da tier list tá aqui embaixo na descrição pra você que quiser fazer também. Se quiser mandar pra gente no direct como ficou a de vocês, a gente pode trocar ideia sobre. Se inscreve aí no canal, dá o like se você gostou, deixa nos comentários a sua opinião sobre a tier list também, as coisas que você mudaria. Segue a gente também nas outras redes sociais. Tamo junto, vai Corinthians! Vai Corinthians!